Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui e nesse vídeo eu vou estar falando sobre o que você precisa fazer e o que você não deve fazer para que com isso aumente as suas chances de conseguir comprovar para o perito médico que vai te avaliar que você de fato tem um problema de saúde, que esse problema de saúde está te incapacitando de realizar suas atividades. Primeiro que tudo, eu sempre falo aqui que infelizmente, de fato, o INSS é bem rigoroso e muitas das vezes nega o benefício do segurado, sendo que o segurado não tem condições de trabalhar de forma alguma. Então, primeiro de que tudo, o que você precisa fazer principalmente, conseguir uma documentação atualizada para que possa conseguir comprovar sua incapacidade para o trabalho. Muitas das vezes o segurado fala assim: ah, mas eu estou com um exame aqui já tem tanto tempo, será se é válido ainda? Eu estou com um laudo médico, já peguei há tantos meses, será se vale ainda para o INSS ou que seja uma perícia judicial? É sempre importante que a sua documentação seja o mais possível atualizada. Como assim? Por exemplo, se você vai realizar a perícia daqui a um mês, daqui a 2 meses, se você conseguir um laudo médico para esses 2 meses que, por exemplo, que está faltando para chegar o dia da sua perícia, dentro desses 2 meses, melhor ainda. Mas se você já pegou o laudo e não conseguir pegar outro, beleza. Mas quanto mais próximo da perícia a sua documentação for, melhor ainda. Lógico que tem alguns casos que não tem muita necessidade. Por exemplo, você realizou um procedimento cirúrgico tal, fez uma cirurgia tal e vai realizar a perícia. Neste caso, mesmo que a perícia seja lá no INSS, questão, se o meu exame que eu tenho aqui, que foi utilizado para mim fazer a cirurgia, eu já fiz foi feita há um ano atrás. Isso não tem muito problema, porque não importa, você fez uma cirurgia, então, por mais simples que for, o segurado não tem condições de trabalhar por alguns dias, alguns meses ali, dependendo da cirurgia. Então, isso você não vai ter dificuldade, principalmente quando é a primeira perícia lá no INSS. Nesse caso, o segurado não tem dificuldade. Muitas das vezes, você realizou um procedimento cirúrgico, o perito, que seja lá no INSS, ele nem vai avaliar referente, te avaliar fisicamente, para ver como que você está, você consegue fazer alguns movimentos tal. Isso ele não vai nem te avaliar, nesse caso, vai apenas olhar sua documentação, comprovando ali que você fez um procedimento cirúrgico tal, dependendo da sua cirurgia tal, a cicatriz ali tal, ele vai pedir para, se for num local que não dê para ele ver, ele vai pedir para você mostrar tal, e vai te aprovar ali alguns meses de benefício, dependendo de qual foi o procedimento que você fez. Agora, dependendo se for outro problema de saúde, que eu sempre falo aqui que muitas pessoas têm dificuldade de conseguir comprovar, seja lá no INSS ou através de um processo judicial. Por exemplo, problema de saúde referente a dores. Estou com um problema na coluna e não estou conseguindo trabalhar. Que infelizmente, o problema na coluna afeta muitas pessoas. E muitas das vezes, dependendo do problema, do trabalho também que a pessoa faz, a pessoa não consegue trabalhar. Problema no joelho. Então, quando é referente a isso, problema, questão de dores e tal, principalmente que às vezes a pessoa sente uma dor na coluna, no joelho e não consegue trabalhar por conta do problema de saúde. Às vezes a pessoa problema de saúde e por conta também da atividade que a pessoa faz no dia a dia. Às vezes é uma atividade, um serviço pesado, serviço braçal, né? Também um serviço que a pessoa às vezes fica muito tempo em pé. Na maioria dos serviços ali tem que ficar em pé, por exemplo, carregar peso. Então, às vezes a pessoa não tem dificuldade de andar, mas por conta dessas dores do serviço da pessoa, a pessoa não consegue trabalhar. E às vezes a pessoa chega lá no INSS andando normal tal, porque não tem dificuldade de andar. Pode acontecer isso. E infelizmente, às vezes o INSS nega o benefício da pessoa, porque olha ali a pessoa visivelmente ali, olhando para a pessoa ali, como digamos, a olho nu tal,
pessoa aparenta uma aparência boa, tal, não tem dificuldade de andar, tal, e às vezes nega o benefício por isso, mas teria que ser levado em consideração o trabalho da pessoa. Então, o exame, no caso ali, vai fazer toda a diferença. Por quê? No seu exame, por exemplo, se tem um problema na coluna, um problema no joelho, o seu exame diz ali, conta a situação, qual que é a gravidade do seu problema de saúde. Então, o médico, ele tem ciência ali se aquele problema de saúde gera dores. Então, nesse caso, isso tem que ser levado muito em consideração. Por exemplo, tem pessoas que estão com problema na coluna e dependendo do trabalho da pessoa, a pessoa consegue trabalhar. E já outros têm o mesmo problema de saúde. Então, por conta do problema de saúde, do trabalho da pessoa, da atividade da pessoa, a pessoa não consegue trabalhar. E muitas das vezes não é levado em consideração no INSS. O que eu vejo muitas das vezes no INSS é como eu estou falando aqui, dependendo do estado da pessoa que a pessoa, dependendo da situação que a pessoa chega lá no INSS, aí dependendo dessa situação o benefício pode ser indeferido, pode ser concedido o benefício ou ser indeferido. Mas isso, como eu estou falando aqui, não deveria ser levado em consideração. Por exemplo, a pessoa chega lá no INSS, aí a pessoa fez um procedimento cirúrgico, operou o joelho, por exemplo, então está utilizando muletas e tal. Então, nesse caso, o benefício da pessoa é concedido. Lógico que tem que ser concedido o benefício, a pessoa fez um procedimento cirúrgico, não tem condições de trabalhar. Beleza, o benefício vai ser concedido. Só que, no outro caso, a pessoa chega com um problema no joelho, vai precisar, por exemplo, fazer um tratamento ou fazer uma cirurgia para conseguir consertar ali o problema no joelho da pessoa. E às vezes, por quê? Como eu estou dando exemplo aqui, a pessoa chega lá no INSS andando normal, tal, tem esse problema no joelho, mas sente muitas dores, então precisa fazer um procedimento ali no joelho, seja tratamento com uma fisioterapia ou uma cirurgia, tal. Então não está conseguindo trabalhar. E muitas das vezes a pessoa, por conta que a pessoa às vezes está andando normal, tal, tem um benefício negado, mas por conta das dores que a pessoa sente, a pessoa não consegue trabalhar e muitas das vezes o benefício é negado. Só para você entender que muitas das vezes o INSS não leva em consideração, por exemplo, o trabalho que a pessoa faz, se aquele problema de saúde da pessoa, por exemplo, a pessoa consegue andar normal, mas isso não quer dizer que a pessoa esteja com condições de trabalhar, porque ela tem um problema de saúde, sente muitas dores e tal, então precisa às vezes o trabalho da pessoa. A pessoa precisa ficar em pé, às vezes precisa carregar peso, subir escada. E isso não é levado muitas das vezes em consideração no INSS. A pessoa chegou andando normal, por conta disso o benefício é negado. Então é muito importante no caso desse, que você está com problema de saúde e não tem dificuldade para andar, mas esse problema de saúde por conta de dores tal, seu trabalho, você não consegue realizar o seu trabalho. Então, você se afasta do trabalho e vai realizar a perícia. Então, é importante, muito importante, a sua documentação. Por quê? Às vezes a pessoa tem um problema de saúde já há muito tempo, infelizmente. Então, o médico que a pessoa acompanha ali e tal, ele acompanha você há muito tempo já. Então, ele sabe toda a sua situação. Então, é importante que você peça para ele elaborar um documento que as pessoas chamam de relatório, laudo médico, que faça, que detalhe. Às vezes também a pessoa tem dificuldade de conseguir esse documento. O médico faz um laudo ali e tal, mas não conta ali os detalhes. O que é os detalhes nesse laudo, nesse documento que o médico precisa contar? Por exemplo, há quanto tempo você já vem com esse problema de saúde? Se você vai precisar fazer um tratamento, uma fisioterapia, uma cirurgia, tá com um problema no joelho ali. Então, contar no laudo, até desde quando que você vem com esse problema de saúde. Se você já fez alguns procedimentos, por exemplo, o médico passou para você fazer fisioterapia, você fez, mas infelizmente não teve resultado. Aí vai precisar fazer uma cirurgia, tal. Então, ele contar no laudo esses detalhes. Que você já fez o tratamento, mas não teve sucesso, vai precisar fazer um procedimento cirúrgico, tal. Às vezes a pessoa é acompanhada pelo SUS, aí infelizmente uma cirurgia, tal, às vezes demora a pessoa conseguir realizar. Então, ele contar no laudo ali que você está precisando, você precisa fazer essa cirurgia, então está esperando
uma liberação para conseguir fazer a cirurgia, e contar os detalhes ali da sua situação, o seu trabalho que você faz, você carrega peso, você fica muito tempo em pé, sobe escada, contando toda essa situação. Às vezes o INSS nega o benefício de forma injustamente, isso eu já falei aqui e tal, e realmente isso acontece, que é comprovado, a pessoa entra com um processo judicial e consegue reverter na justiça, na maioria das vezes. Então, isso é recomprovado, mas às vezes também acaba negando o benefício por conta da sua documentação, uma documentação que infelizmente, como eu já falei aqui, a pessoa às vezes tem dificuldade de conseguir com o médico, às vezes até consegue uma documentação, mas não é uma documentação adequada da forma que deve ser, como eu estou dando detalhe aqui, porque quanto mais a documentação, um laudo médico mais detalhado, como eu estou dando exemplo aqui, que seja atualizado, mais próximo possível da perícia, um exame recente que você fez, pode ter certeza que isso vai te ajudar. Por exemplo, você leva essa documentação perfeita lá no INSS, o INSS nega o benefício, mas como você já tem essa documentação em mão, essa é a hora de você procurar um advogado previdenciário, especialista no assunto, e dar entrada já no processo ali, porque mesmo se o INSS negar o seu benefício, você vai entrar com processo judicial, você precisa ter uma documentação, porque não é, eu vou entrar com processo judicial e vou conseguir o benefício. Não é também assim simples, você precisa também comprovar, porque eu já falei aqui, e repetindo, você que vai entrar com processo judicial, você vai passar por uma perícia médica também. E nessa perícia você tem que ter documento, lógico, vai ser avaliado, como lá no INSS é avaliado fisicamente, presencial, mas precisa também ter uma documentação. Sem essa documentação você não consegue. Então, e se lá no INSS negando, você tendo a documentação, você já é a hora de você procurar o advogado, já tem a documentação, levar para ele, ou encaminhar, enviar para ele, entrar com processo judicial. Por isso que eu estou falando aqui, é importante, muito importante a sua documentação. Então, infelizmente, às vezes a pessoa tem dificuldade de conseguir essa documentação. Até porque, como eu já estou dando exemplo aqui, quem é acompanhado pelo SUS tem dificuldade, às vezes, até de conseguir uma consulta com um especialista. Por exemplo, você passou hoje com um especialista, aí para conseguir passar de novo com aquele especialista, às vezes demora meses. Então, nesse percurso ali, às vezes você tem uma perícia agendada, então precisa da documentação. E como que consegue? Às vezes acaba levando aquela documentação antiga e às vezes acaba tendo benefício negado. E lá no INSS, como que a pessoa deve se comportar no dia da perícia? Ou que seja lá uma perícia judicial. Chegou no INSS, eu sempre falo aqui que a pessoa já é vigiada. E porque no INSS, você entrou na agência do INSS, já está sendo avaliado. Então, você é avaliado da forma que você chega, como que você entra na agência, se você está tendo na agência, se você está tendo dificuldade para andar, e seja uma perícia judicial também. Estou dando exemplo aqui que seja judicial ou lá no INSS. Então, você chegou ali, você já é avaliado da forma que você chega na agência, da forma que você entra na sala do perito, ele vai te avaliar se você está tendo dificuldade para andar, tal. Por exemplo, você chega na agência, ou seja lá a perícia judicial, aí você entra normal, sem dificuldade para andar, para caminhar, tal. Aí lá na sala do perito ele manda você andar dentro da sala aí, tal, que o perito às vezes manda você fazer isso. Então, aí você já começa com dificuldade ali e tal. Então, isso é importante, você saber, você chegou, você já está sendo avaliado. Então, na sala ali do perito, às vezes ele manda às vezes você caminhar, fazer alguns movimentos para ver qual que é a sua dificuldade. Se você está com dificuldade, por exemplo, às vezes você tem um problema no joelho, aí ele te manda você fazer agachar, tal, fazer alguns movimentos. Isso não quer dizer, você vai falar para o perito, eu não vou fazer esse movimento. Não, você não pode falar isso, porque se você falar isso, ele vai acabar, ele pode entender que você está dificultando ali, ele fazer o exame em você, o exame físico. Então você não pode dizer que não vai fazer. O que você tem que falar? Mandou você fazer uns movimentos ali. Então, na região onde você tem o seu problema de saúde, o que você deve falar para ele? Eu vou tentar fazer, eu tenho essa dificuldade. Vou fazer até onde eu consigo. Por exemplo, tem um problema no ombro. Aí ele manda você levantar o braço. Você não pode dizer, eu não consigo de jeito nenhum. Porque ele pode entender de uma forma que você está dificultando. Então o que você deve fazer? Doutor, eu tenho uma dificuldade de levantar o meu braço. Então eu só consigo levantar até esse movimento. Ou eu não consigo levantar de forma alguma. Aí você vai tentar fazer o movimento. Quando eu tento fazer esse movimento aqui,
eu sinto muitas dores no ombro, então eu não consigo fazer esse movimento. Até nos meus exames, está contando aí o problema que eu tenho no ombro, tá? Lá no INSS, infelizmente, às vezes a perícia é muito rápida, então às vezes a pessoa nem entende, nem tem muito tempo ali para estar contando a sua situação e nem, às vezes nem tem essa oportunidade de contar o seu problema de saúde. Infelizmente, isso pode acontecer. A perícia é muito rápida no INSS. Então, é importante também que você responda para o perito o que ele te perguntar. Quando eu estou dando exemplo aqui, se ele mandar você fazer alguns movimentos, aí essa é a hora de você contar a sua situação para ele. Ah, só não consigo fazer o movimento, por exemplo, estou dando exemplo aqui, levantar o braço total, tal, só fazer os movimentos 100%, só consigo fazer 20%, 50%. Você conta a sua situação, que ele vai entender ali que realmente você não tem condições de trabalhar, está com esse problema mesmo, que os seus exames estão contando a sua situação. Por exemplo, se você está com um problema no ombro, aí não consegue fazer o movimento de levantar tal, e se realmente o seu exame está contando ali que você tem um problema de saúde, então não resta dúvida que você realmente tem um problema de saúde, mas o seu exame está contando que você tem um problema de saúde, sim, mas ele vai mandar você fazer esses movimentos, dependendo onde é o seu problema de saúde, para ver se esse problema de saúde te incapacita de trabalhar, dependendo de qual que é o seu problema de saúde. Por exemplo, tem um problema no ombro, aí você trabalha num exemplo aqui, num supermercado, fazendo reposição de mercadorias. Então, como que você consegue trabalhar com esse problema no ombro? Você utiliza as mãos para fazer o seu trabalho, fazer movimentos ali e tal, às vezes abastecer gôndolas em cima, está se agachando, às vezes problema na coluna, problema no joelho. Então, isso faz toda a diferença. Eu estou dando exemplo aqui, quando o médico conta nos laudos qual que é a sua atividade, porque mesmo que no dia da perícia você leva carteira de trabalho e tal, mas às vezes a carteira de trabalho tem uma profissão ali, uma função que você faz, tá contando na carteira de trabalho, você trabalha, que é a sua atividade, o seu trabalho, mas às vezes lá na empresa você pode fazer outra atividade. Então quando o médico conta lá no laudo, por exemplo, a atividade que realmente você faz, isso vai te ajudar. E se no dia da perícia o perito perguntar para você também, você conta, na minha carteira de trabalho aí está a profissão que eu faço, a profissão tal, mas lá eu exerço outras atividades também, então sempre é importante. Mas você relata quando o médico, o perito perguntar para você, que pode ter certeza que eu estou falando aqui, o que você está falando aí, que isso vai garantir o benefício. Não, não é que vai te garantir o benefício. O que te garante o benefício é que o seu problema de saúde te incapacita de realizar as suas atividades, o seu trabalho, e vai depender também do perito lá no INSS ou através de um perito judicial, porque infelizmente, muitas das vezes, como eu já falei aqui diversas vezes, mesmo a pessoa tendo um problema de saúde, infelizmente não consegue trabalhar, e infelizmente mesmo assim às vezes o perito entende que você tem condições de trabalhar e acaba negando o benefício. Mas isso que eu estou falando é que isso te ajuda a conseguir o benefício, a sua documentação, o que você o que você deve fazer lá no dia da perícia. Isso vai te ajudar. Umas coisas que eu estou falando aqui para te ajudar. Não é que garante o benefício, mas pode ter certeza disso que te ajuda sim. E se lá no INSS, mesmo que eu estou falando aqui, mesmo assim for negado e que você não tem condições de trabalhar de jeito nenhum, tem a sua documentação, eu, por experiência própria, eu falo para você, procure um advogado previdenciário, especialista no assunto, porque ele vai saber te defender da melhor forma. E pode ter certeza, se tem a sua documentação, que não tem condições de trabalhar, documentação perfeita, atualizada, pode ter certeza que, através de um processo judicial, um bom advogado previdenciário, pode ter certeza, ele vai fazer uma boa defesa e você vai conseguir receber o seu benefício, beleza? Fica com Deus, te desejo uma boa sorte aí, você que vai realizar a perícia aí nos próximos dias, espero de coração que você consiga comprovar sua incapacidade para o trabalho e o mais importante, que você consiga receber o seu benefício. Fica com Deus, boa sorte e até o próximo vídeo.